E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. As negociações entre o Vasco e Bruma estavam quase concluídas, com jornalistas especializados no clube indicando que as partes estavam prestes a chegar a um acordo. O sonho do cruzmaltino parecia cada vez mais próximo, e a expectativa no torcedor aumentava a cada dia. Contudo, o cenário tomou um rumo inesperado. O jornal Record revelou que o atacante português decidiu recusar a proposta de se transferir para o Brasil neste momento, frustrando as expectativas e deixando a torcida em suspenso. O que parecia ser um negócio praticamente fechado agora virou um impasse. Gilmar Ferreira, renomado jornalista brasileiro, foi mais um a confirmar o obstáculo nas negociações. Segundo ele, Bruma teria solicitado um adiantamento de luvas, o que acabou travando o avanço da transação. Embora o Vasco estivesse disposto a pagar cerca de 7 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do jogador, as exigências do atacante trouxeram um obstáculo considerável. O que parecia ser uma janela tranquila de contratações para o Vasco se transformou em um verdadeiro desafio. Não é a primeira vez que o clube se vê diante de um impasse em busca de reforços para o setor ofensivo. Além de Bruma, outras negociações envolvendo jogadores como Wanderson e Brian Rodrigues também não avançaram, gerando frustração no clube e em sua torcida. O Vasco já havia separado uma quantia considerável de recursos para garantir a chegada de um jogador para a posição de atacante, mas as dificuldades para convencer clubes e jogadores a aceitar as propostas do cruzmaltino parecem não ter fim. O mercado, que parecia promissor no início, agora se mostra mais complexo e competitivo do que o imaginado. Neste momento crítico, o relógio corre contra o clube carioca. A janela de transferências internacionais fecha em questão de dias, e o Vasco se vê diante de uma verdadeira corrida contra o tempo para resolver sua situação. A necessidade de agilidade no mercado nunca foi tão urgente, e as negociações, que até pouco tempo atrás pareciam promissoras, agora dependem de uma habilidade extra para lidar com os imprevistos. Em meio a essa turbulência, o cenário muda ainda mais quando surge uma nova ameaça ao sonho de contar com Bruma. O Benfica, clube português comandado por Bruno Lage, apareceu como interessado na contratação do jogador. O que parecia ser uma negociação quase certa agora se torna uma disputa em um mercado cada vez mais acirrado. Se o Vasco não agir rapidamente, o tão esperado reforço para o ataque pode escapar por entre os dedos. A tensão cresce a cada hora, e a dúvida persiste sobre o futuro de Bruma. Resta saber se o clube conseguirá dar a volta por cima e concluir com sucesso uma negociação que, até então, parecia ser promissora. A expectativa dos torcedores é enorme, mas o desfecho ainda está por vir. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Thiago Silva, um dos maiores nomes do futebol brasileiro e internacional, está novamente no centro das atenções, mas não por suas jogadas em campo. Recentemente, circulou um rumor que tem gerado polêmica nas redes sociais. O zagueiro, atualmente no Fluminense, teria sido flagrado rindo e zombando do Vasco da Gama, um dos maiores rivais de sua trajetória no Rio de Janeiro. O que parecia ser apenas uma piada inofensiva ganhou proporções enormes, alimentando discussões acaloradas entre torcedores e jornalistas. O episódio aconteceu durante uma conversa descontraída com amigos e colegas de profissão. Ao ser questionado sobre o desempenho de sua ex-equipe e a rivalidade no futebol carioca, Thiago teria reagido com um sorriso sarcástico, seguido de algumas palavras que soaram como uma provocação. Parece que o Vasco nunca vai aprender, disse o jogador, causando a ira dos vascaínos. A reação imediata dos torcedores nas redes sociais foi de indignação, com muitos pedindo respeito ao histórico e à grandeza do Clube da Cruz de Malta, que, apesar de dificuldades recentes, continua sendo um gigante do futebol brasileiro. Essa situação gerou um debate intenso sobre a postura dos jogadores em relação aos rivais e ao legado que eles têm em sua cidade natal. Para muitos, Thiago Silva, por ser um ícone do futebol, deveria ter mais cuidado com suas palavras,
especialmente considerando a enorme base de fãs que ele possui em todo o Brasil. Afinal, não é a primeira vez que o zagueiro tem sua imagem envolta em controvérsias, mas, desta vez, o alvo de suas brincadeiras foi uma das instituições mais tradicionais do futebol nacional. Entretanto, há quem defenda o jogador, argumentando que o episódio foi fruto de um momento descontraído e que a reação da torcida foi exagerada. Thiago é um vencedor, sempre foi assim, e sua trajetória no Fluminense fala por si mesma, afirmam os defensores. De fato, o zagueiro tem uma carreira brilhante, passando por gigantes do futebol mundial como o PSG e o Chelsea, mas é inegável que sua relação com os clubes do Rio de Janeiro sempre foi marcada por fortes emoções. O episódio envolvendo Thiago Silva deixou os torcedores do Vasco em polvorosa, e agora a grande questão é: o que pensam eles sobre a atitude do zagueiro? Para muitos vascaínos, a provocação de Thiago, um jogador com tantas conquistas e uma história de sucesso, foi um desrespeito à tradição e ao legado do clube. Afinal, o Vasco da Gama, apesar dos desafios nos últimos anos, continua sendo um dos maiores clubes do Brasil, e o sentimento de revolta é compreensível diante de comentários considerados de mau gosto por muitos. A reação nas redes sociais foi imediata, com milhares de mensagens de repúdio ao comportamento do defensor. Muitos torcedores destacaram que, além da rivalidade, há uma linha tênue de respeito que deve ser mantida entre os profissionais do futebol. Jogador de respeito não age assim, independente do time que defenda, escreveu um torcedor em um dos principais grupos de discussão do clube. Será que essa atitude de Thiago poderá gerar um afastamento entre ele e uma parte da torcida carioca, mesmo após tanto sucesso em clubes internacionais? Por outro lado, alguns vascaínos mais cautelosos sugerem que a rivalidade no futebol carioca é natural, e que, talvez, Thiago Silva tenha apenas se deixado levar pelo momento. Isso é normal em um derby. Quem nunca provocou o adversário após uma vitória, argumenta um torcedor. No entanto, mesmo aqueles que minimizam a situação ainda estão divididos, pois sabem que o respeito à história do Vasco deve sempre ser preservado, principalmente por jogadores com tanta visibilidade. A grande questão é: Thiago Silva realmente desrespeitou o Vasco, ou isso faz parte do jogo e das provocações típicas do futebol? A resposta dependerá, em grande parte, da forma como a torcida vascaína lidará com a situação nos próximos dias. O jogador tem todo o direito de provocar seus rivais, mas, ao mesmo tempo, é preciso ponderar até onde essa rivalidade pode ir sem ultrapassar os limites do respeito. O que você, torcedor vascaíno, pensa sobre essa situação? O futuro de Thiago Silva no Fluminense parece ser promissor, mas o episódio com o Vasco deixou uma marca. A questão agora é: como o zagueiro lidará com as consequências dessa brincadeira e se isso afetará sua relação com a torcida tricolor? E mais importante, será que ele será capaz de provar que, no futebol, rivalidade e respeito podem caminhar lado a lado? As respostas virão com o tempo, mas, por enquanto, as discussões sobre o ocorrido continuam a incendiar o coração dos torcedores. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.